Boa tarde, hoje vamos falar sobre a biossegurança na aplicação de enzimas. Nossa equipe é composta pela Daniele, pelo Lucas, pelo Matheus e por mim, Sofia. A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a busca da prevenção e proteção do trabalhador-paciente, visando minimizar os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e operacional, a fim de ampliar a proteção e aumentar a qualidade. O conceito de biossegurança, formatado legalmente, abrange processos envolvendo organismos geneticamente modificados e questões relacionadas às pesquisas científicas com células-troncos embrionárias, de acordo com a Lei de Biossegurança número 11.105, de 24 de março de 2005, cujo foco de atenção refere-se à técnica de manipulação de organismos geneticamente modificados. E seu órgão regulador é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Também aplica-se a biossegurança em ambientes como indústrias, hospitais, consultórios, laboratórios de saúde pública, laboratórios de análise clínicas, hemocentros, universidades, entre outros, servindo como prevenção dos riscos gerados por agentes químicos, físicos, ergonômicos e biológicos, sem necessariamente fazer parte de um processo biológico. Devido a isso, faz-se necessário e importante tal estudo. Sobre as enzimas. Sua principal função é o aumento da velocidade que ela provoca nas reações químicas. Existem diversos tipos de enzima com vários formatos diferentes. É exatamente a sua forma espacial que determina seu papel biológico, a capacidade de executar sua função específica. Em nosso corpo, exemplo das principais enzimas encontradas são enzimas cardíacas, que regulam a atividade de células do músculo cardíaco, enzimas digestivas, que quebram as moléculas de alimentos, transformando-os em substâncias mais simples e fáceis de digerir, enzimas de restrição, que são capazes de cortar o DNA, resultar em terminações com fitas simples, em vez de dupla hélice tradicional, e enzimas hepáticas, que regulam o funcionamento do fígado. Com o passar do tempo e com o avanço científico, desenvolveu-se com a biotecnologia produtos de interesse que contam com enzimas em sua composição. Estes possuem características catalisadoras e, por consequência, são facilitadores. Com a aplicação de enzimas em produtos que proporcionam a higiene e sanitização à humanidade, de forma a garantir uma boa descontaminação de agentes biológicos, eliminando os restos de materiais orgânicos, é possível evitar a proliferação de fungos e bactérias. Assim, garante-se a biossegurança aos pacientes por meio da aplicação de enzimas, com um método mais rápido e tão eficiente quanto os métodos convencionais, salientando a importância de tal estudo. Mas, quando se trata de biossegurança, é importante entender a legislação de onde aplica-se, o que será apresentado na sequência. Então aqui eu vou falar um pouco sobre as normas de biossegurança enzimática, não só nos Estados Unidos, como está aqui no slide, mas também na União Europeia. Então, nos Estados Unidos, nós temos aí a agência reguladora US Food and Drug Administration, que é a agência responsável pela elaboração de normas do uso das enzimas nos Estados Unidos. As enzimas, elas podem ser consideradas, neste caso, como aditivos alimentares. Elas precisam ser anteriormente aprovadas pela FDA para utilização específica, ou ela também pode passar pelo processo GRAS. O GRAS seria substâncias que são geralmente reconhecidas como seguras. Para ser o GRAS, as empresas passam suas enzimas pelo GRAS, que é um processo de aprovação para pré-comercialização, né? E isso seria o GRAS. O status de GRAS ele pode ser baseado em uma história de uso seguro de alimentos desde 1958 ou em procedimentos científicos que requerem a mesma quantidade e qualidade de evidências que seria necessário para obter uma regulamentação sobre aditivos alimentares. Já a biossegurança enzimática na União Europeia, ela é regulamentada pela EC número 1332 de 2008. E ela define uma enzima alimentar como um produto obtido a partir de plantas, animais
ou micro-organismos ou produtos derivados, também obtidos por fermentação, usando micro-organismos. A União Europeia, ela tem uma lista que são das enzimas aplicáveis lá, e também tem normas para inclusão de novas enzimas, a fim de garantir que a verificação adequada e as informações sejam suficientes. Para a inclusão de uma nova, ela deve ter a finalidade tecnológica e necessidade tecnológica para uma nova enzima ser incluída. O regulamento para utilizar as enzimas exige, na União Europeia, que elas estejam listadas nesta relação. Aqui nós temos os órgãos que cuidam dessa parte na União Europeia. E nós temos o FIAP, que são agentes de melhoria de alimentos, é uma agência de melhoria de alimentos, no caso, que é um sistema regulatório e harmonizado para enzimas em toda a União Europeia. O FIAP se aplica a todas as enzimas alimentares vendidas ou utilizadas na Europa, incluindo enzimas importadas. E também temos a EFSA, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Seu principal feito é uma cooperação com as empresas que utilizam enzimas para a elaboração de um dossiê para uma nova portaria sobre a utilização de enzimas na União Europeia. Então, assim, eles podem fazer essa regulação com mais segurança nos anos seguintes. E é assim que, por enquanto, a Europa vem trabalhando, vem se preparando para trabalhar com as enzimas. No Brasil, a Lei da Biossegurança tem por objetivo regulamentar todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento e adoção dos organismos geneticamente modificados no país, os OGMs, incluindo pesquisa em contenção, experimentação em campo, transporte, importação, exportação, produção e armazenamento. Além disso, ela também estabelece normas de segurança, mecanismos de fiscalização sobre comercialização, cultivo, a produção e a segurança dos produtos derivados dos OGMs, incluindo seu impacto no meio ambiente. Com essa lei, foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, órgão responsável pela formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança e pelo estabelecimento de normas técnicas de segurança. A biossegurança diz respeito a um conjunto de normas técnicas e equipamentos que visam a prevenção da exposição dos profissionais da saúde, dos laboratórios e do meio ambiente a agentes químicos e biológicos. Assim, os princípios gerais da biossegurança envolvem análise de riscos, uso de equipamentos de segurança, técnicas e práticas de laboratório, estrutura física dos ambientes de trabalho, descarte apropriado de resíduos, gestão administrativa dos locais de trabalho em saúde. O Regulamento Técnico sobre Enzimas e Preparações Enzimáticas de 2014 tem como objetivo estabelecer a relação nominal e as respectivas fontes de enzimas e preparações enzimáticas permitidas para a fabricação de alimentos, bem como as condições gerais de uso e os critérios de atualização. A CTN-Bio classificou as enzimas, proteínas heterólogas, aminoácidos e vitaminas produzidas por organismos geneticamente modificados, como substâncias quimicamente definidas, ou seja, não se submetem à apreciação da CTN-Bio desde que se apresentem purificadas e sem formas viáveis dos organismos que a produziram e ainda sem traços de material genético. O regulamento apresenta os seguintes requisitos mínimos. O emprego de enzimas e preparações enzimáticas na fabricação de um alimento está condicionado à sua necessidade tecnológica. Para efeito de fiscalização, o importador ou fabricante deve dispor dos documentos que comprovem o atendimento aos seguintes requisitos. A empresa deve manter cadastro interno e controle de composição da enzima ou preparação enzimática. A faixa de atividade enzimática e o método analítico empregado para seu controle. Os tecidos animais utilizados na obtenção da enzima devem ser obtidos em estabelecimentos licenciados para esse fim e obtidos de acordo com as boas práticas de fabricação. As células vegetais e meios de cultivos para os micro-organismos não devem exceder contaminantes ao produto acabado em níveis que possam torná-lo nocivo à saúde.
As enzimas de origem microbiana devem ser obtidas por métodos e condições que garantam a fermentação controlada e impeçam a introdução de micro-organismos capazes de originar substâncias tóxicas ou indesejáveis. As enzimas produzidas por micro-organismos geneticamente modificados devem ser purificadas, sem formas viáveis do micro-organismo que as produziram e ainda sem traços do material genético. Todos os processos em que se realizarem no Brasil pesquisa, produção, purificação e descarte de subprodutos do micro-organismo geneticamente modificado que antecederem a obtenção do produto final estão sujeitos às normas legais precognizadas da Lei nº 11.105/05. As enzimas devem obedecer aos requisitos de identidade e pureza às demais especificações. Não devem ser utilizados micro-organismos patogênicos na produção de enzimas e preparações enzimáticas. As enzimas e preparações enzimáticas não devem contribuir para aumentar a contagem microbiana total do alimento tratado e não podem exceder o limite de contaminação microbiana fixado para o mesmo alimento. Caso a enzima ou preparação enzimática seja destinada à fabricação de mais de um alimento, deve ser atendido o padrão microbiológico mais restritivo. No regulamento técnico, há uma lista autorizada de diluentes, solventes e aditivos alimentares que possam ser utilizados. Além disso, enzimas e preparações enzimáticas devem atender aos regulamentos técnicos específicos de contaminantes, higiene e de padrão de rotulagem. Bom, eu vou comentar sobre algumas aplicações mais práticas, mas antes eu quero falar sobre a regulamentação de enzimas para uso na produção de alimentos. Então, no site da Anvisa consta uma plataforma de consulta para que a gente possa ver quais enzimas, a fonte de obtenção delas, os fabricantes e no que o uso delas já foi aprovado pelo órgão responsável. As enzimas para uso na produção de alimentos, ou seja, aquelas que foram aprovadas já por resoluções e aquelas constantes na lista da RDC número 53 de 2014, podem ser acessadas no painel de enzimas aprovadas, que é esse site aqui. A consulta por uso aprovado permite verificar todas as enzimas aprovadas para aquele tipo ou categoria de alimento. Então, aqui no lado esquerdo do site, a gente seleciona o tipo de enzima que a gente quer consultar, e no lado direito, a gente seleciona em qual o produto ou aplicação o seu uso já foi aprovado, aqui. Daí a gente trouxe uma aplicação ainda mais prática, levando em consideração o uso das enzimas para a biossegurança, que é o detergente enzimático. Então, o detergente enzimático ele é um produto destinado à limpeza de materiais cirúrgicos e instrumentos odontológicos. Ele limpa matérias orgânicas como tecidos corpóreos, pus, sangue, e ele é utilizado principalmente para a limpeza de instrumentos pelo pessoal da área de saúde. Apesar dele ser apresentado em diferentes versões no mercado, a mais indicada para utilização em consultórios odontológicos é a com 6 enzimas. Com eles, é possível fazer com que as matérias orgânicas se desprendam com facilidade dos mais diversos tipos de materiais. E aqui é interessante observar que as enzimas em si, elas não são os agentes de limpeza. O que elas fazem é agir sobre as sujeiras para quebrar a resistência das mesmas, possibilitando assim a remoção. Com isso, elas podem ser associadas ao detergente convencional e a limpeza se torna muito mais efetiva. Nesse caso, as enzimas elas atuam como catalisadores nesse tipo de reação. E para que elas funcionem corretamente, elas precisam estar sobre certas condições ambientais, envolvendo temperaturas específicas, níveis de pH e a combinação com outros químicos. Além de um tensoativo, o detergente enzimático ele deve contar com pelo menos uma enzima hidrolítica da subclasse proteases EC34. A solução em si ela não é tóxica nem corrosiva e tem propriedade biodegradável. Além disso, diferentemente de detergentes convencionais, ela não faz espuma ou deixa manchas nos materiais higienizados. Então, como já dito, existem versões com grande número de enzimas. No entanto, o produto com mais de 7 são direcionados para uso hospitalar. Isso porque, além de membranas de fungos, células e bactérias,
é preciso eliminar outros tipos de resíduos. Então, essas são as nossas referências. E é isso, muito obrigada.